Eu só fui naquela exposição porque não tinha mais nada para ocupar meus sábados desde que me aposentei. Não era um homem de arte. Nunca fui. Meus gostos sempre foram simples: café forte, jornal de manhã, caminhadas curtas no fim da tarde. Mas depois que minha esposa faleceu, o silêncio da casa começou a latejar como um ferimento que nunca fechava. Então, quando a moça do Centro Cultural me entregou o panfleto dizendo que seria revigorante, eu aceitei. Qualquer coisa que evitasse mais um dia conversando com as paredes era bem-vinda. A galeria ficava num prédio de tijolos antigos, com cheiro de verniz novo e música ambiente que parecia vinha de muito longe. Gente elegante, jovem, com aquelas conversas rápidas e leves que nunca incluem alguém da minha idade. Eu andava devagar, tentando não esbarrar em ninguém. Eu não estava ali por causa dos quadros. Eu estava ali para lembrar que ainda existiam lugares onde pessoas respiravam perto de mim. Eu estava parado diante de uma tela azul, tão azul que parecia um céu engolido pela noite, quando senti uma mão tocar meu cotovelo. Não era brusca, mas firme. Pensei que fosse um convite para sair do caminho. Quando virei, havia um homem que eu nunca tinha visto na vida, ou pelo menos eu achava que não. Cabelo escuro, barba por fazer, uma calma incômoda nos olhos. Ele não abriu a boca, só estendeu um papel dobrado em 4. Eu estranhei, claro. Ninguém entrega bilhetes em exposições de arte. Por um segundo achei que fosse alguma propaganda ou até um pedido de doação. Mas então ele inclinou a cabeça como quem diz: abra. Eu abri. A letra era pequena, apressada. Fique calmo e me siga. Meu primeiro instinto foi rir. Achei que fosse uma brincadeira de mau gosto, alguma intervenção artística moderna que eu não tinha entendido. Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele se aproximou mais um passo, tão perto que quase senti sua respiração. Fique calmo, ele repetiu, dessa vez sussurrando quase sem mover os lábios. O homem no canto do salão está te observando. Meu corpo inteiro gelou. Não pelo aviso, mas pela forma como ele disse. Não era urgência, era certeza. Era como alguém que já perdeu tempo demais explicando. Eu quis perguntar quem. Quis perguntar por quê. Quis perguntar o que estava acontecendo. Mas antes que eu abrisse a boca, ele pressionou meu braço de novo, desta vez com mais força. Não olhe de imediato. A voz dele era tão baixa que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Quando virar, faça devagar. Ele está no canto esquerdo, perto da escultura de ferro. Camisa cinza, ombros largos. Ele não tirou os olhos de você desde que você entrou. Eu respirei fundo. Devagar. Lembro de ter sentido o cheiro de tinta fresca misturado com o perfume doce de alguém que passou perto. Lembro da sensação estranha de que meus pés estavam longe demais do chão. Eu me virei. Não de uma vez, mas como quem apenas muda de quadro. E quando meus olhos encontraram o canto do salão, meu coração simplesmente parou por um segundo. Ele estava ali, encostado na parede, braços cruzados, a meia luz delineando o rosto que eu conhecia tão bem. Um rosto que eu acreditava ter sumido da minha vida para sempre. Eu não conseguia respirar, não conseguia piscar, não conseguia acreditar, porque o homem parado no canto, me observando com uma calma que nunca significou tranquilidade, era alguém que carregava uma parte importante e sombria da minha história. Um pedaço do meu passado que eu fiz de tudo para enterrar. Um nome que eu nunca mais quis pronunciar. E naquele instante, com a exposição inteira girando ao meu redor, eu percebi duas coisas ao mesmo tempo. Não era coincidência ele estar ali. Alguém sabia mais sobre mim do que deveria. O homem que me entregou o bilhete deu um passo para trás, como quem me dava espaço para absorver tudo, mas não me deixou pensar por muito tempo. Agora que você viu, ele murmurou, olhando direto nos meus olhos. Entenda que isso não começou hoje, nem aqui,
nem com você. Meu estômago se revirou, e não por causa da exposição ou da multidão, mas porque eu reconhecia aquela sensação. Aquela pressão silenciosa no peito, a mesma que senti anos atrás, no pior erro da minha vida. A mesma que me avisou que algo grande estava prestes a acontecer e que eu não tinha mais para onde correr. Venha comigo, ele disse, dando espaço para eu passar. Temos pouco tempo. Ele vai se mover quando você sair daqui. Eu não sabia quem era aquele homem. Não sabia se podia confiar nele, mas sabia reconhecer quando alguém falava a verdade. E ele falava. E enquanto eu deixava a galeria para trás, uma certeza crescia dentro de mim como um peso inevitável. A presença daquele homem no canto não era um encontro do acaso. Era o início de algo que vinha sendo preparado há muito tempo. E pela primeira vez em anos, eu senti que meu passado tinha acabado de me alcançar. Saí da galeria seguindo aquele desconhecido como quem atravessa um corredor de vidro, vendo tudo, mas sem sentir firmeza em nada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se minhas pernas fossem feitas de chumbo e minha memória tivesse acordado de um sono longo e profundo. O ar do lado de fora era frio e seco, mas não o suficiente para afastar o calor da confusão que se acumulava dentro de mim. A rua estava iluminada por postes amarelados que deixavam sombras longas nas calçadas, e a cidade parecia andar mais rápido do que eu conseguia acompanhar. O homem caminhou alguns metros à minha frente, sem olhar para trás, como se tivesse certeza absoluta de que eu o seguiria. E eu segui, não por confiança, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, senti que precisava de respostas, mesmo que não tivesse formulado nenhuma pergunta ainda. Ele parou ao lado de uma árvore fina, daquelas plantadas pela prefeitura para parecerem parte de um cartão postal urbano, mas que, na verdade, não pertencem a lugar nenhum. Sem virar completamente o rosto, apenas inclinou o queixo na minha direção, como se me desse permissão para me aproximar. Eu fiz isso devagar, medindo cada movimento, tentando ignorar o peso do que havia visto lá dentro. Antes que eu pudesse abrir a boca, ele falou. Sua voz era baixa, firme e livre de qualquer hesitação. Um tipo de voz que não pedia permissão para existir. Ele não deveria estar aqui, disse ele, fixando o olhar em algum ponto invisível do outro lado da rua. Não depois do que aconteceu, não depois de tanto tempo. Senti meus ombros ficarem tensos. Eu sabia que ele se referia ao homem no canto da exposição. Eu sabia, mas não queria admitir. Não queria pronunciar aquele nome, nem permitir que aquele rosto voltasse a ocupar o espaço que já tinha tomado demais da minha vida. Ainda assim, alguma coisa dentro de mim, talvez ressentimento, talvez medo, começou a se mover, como um gato velho que é cutucado no escuro. Respirei fundo antes de perguntar, você o conhece? O desconhecido finalmente virou o rosto na minha direção, revelando um olhar que carregava mais informações do que qualquer frase poderia conter. Ele não confirmou, nem negou. Em vez disso, me estudou por alguns segundos, como se analisasse não a minha pergunta, mas a minha capacidade de ouvir a verdade. Eu sei o suficiente, respondeu, com uma calma que me incomodava mais do que gritos. E sei que ele não está ali por acaso. Ele veio por você. Essas palavras me atravessaram como vento gelado. Senti a garganta se fechar, não porque a ideia era impossível, mas porque era real demais. E não era só o fato de ele estar ali. Era a forma como estava. Tranquilo, observando, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se estivesse esperando o momento certo para se aproximar, como se estivesse retomando algo que acreditava lhe pertencer. O desconhecido enfiou a mão no bolso e tirou um envelope fino, já meio amassado nas bordas. Ele me entregou sem cerimônia, como se fosse apenas mais um papel qualquer. Mas a forma como seus dedos tremeram levemente ao soltar o envelope dizia o contrário. Ele começou a procurar você faz semanas, disse.
Não sei como te encontrou aqui hoje, mas sei que ele não perdeu seus passos desde então. Olhe isso quando estiver sozinho. Eu segurei o envelope com cuidado, como quem lida com algo que pode se desfazer ou explodir ao menor movimento. Havia algo dentro, algo rígido, talvez fotografias, ou documentos, ou pior, comprovantes. A rua parecia ter ficado mais silenciosa enquanto eu segurava aquele envelope, como se tudo ao redor tivesse parado para observar o que eu faria a seguir. Por quê? Perguntei, e percebi que minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Depois de tantos anos, por que agora? O desconhecido desviou o olhar por um segundo, como quem encontra uma lembrança desagradável na própria mente. Então voltou a me encarar. Porque você envelheceu, porque você relaxou, porque você acreditou que ele tinha te esquecido, mas principalmente porque ele finalmente descobriu algo que achava que estava perdido. Meu estômago se revirou. A pergunta que eu tentei evitar durante toda a noite se formou sozinha. O que ele descobriu? O desconhecido deu um meio sorriso, mas era um sorriso amargo, sem alegria, quase triste. Isso não cabe a mim dizer, mas posso te garantir uma coisa. Ele não apareceu naquela exposição apenas para te observar. Ele apareceu porque precisa de você. Eu quis dizer que ninguém precisava de mim há muito tempo. Que meus dias se resumiam a silêncio e rotina. Que minha vida andava devagar demais para atrair qualquer tipo de interesse. Mas isso seria mentira. Eu sabia. Ou melhor, sempre soube. Havia algo no meu passado que poderia justificar aquela presença incômoda. Algo que eu tinha enterrado de propósito. Algo que eu achava que não tinha valor algum, mas que talvez para o homem no canto daquela galeria fosse exatamente o oposto. Vamos fazer assim, continuou o desconhecido, ajeitando a gola do casaco. Você vai para casa. Lê o que está aí dentro. Depois, se quiser entender o resto, me procure. Ele estendeu outro bilhete, dessa vez com um endereço escrito à mão. Eu não reconheci o local, mas senti um arrepio quando li o nome da rua. Era uma daquelas ruas que ninguém frequenta se não tiver um motivo específico. Ele deu 2 passos para trás, como se já estivesse se despedindo. E uma última coisa, disse, antes de virar de costas. Da próxima vez que ele te olhar daquele jeito, não retribua. Ele sempre usou os olhos como arma. Fiquei parado ali, segurando o envelope e o bilhete, enquanto o desconhecido se afastava e desaparecia na escuridão da rua. Não sei quanto tempo fiquei imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas sei que naquele instante percebi que algo que eu pensei ter deixado para trás estava voltando. Não como lembrança, mas como ameaça. Eu caminhei até o ponto de ônibus como quem carrega um peso que não deveria existir. E enquanto esperava, observando a calçada vazia, pensei no rosto do homem no canto da galeria. Pensei no passado que ele representava. E entendi com desconforto profundo que ele não tinha apenas me encontrado. Ele estava me esperando. Voltei para casa como quem retorna a um lugar que já não reconhece, mesmo que as paredes sejam as mesmas, mesmo que os móveis estejam no mesmo lugar de sempre. A chave girou na fechadura com um rangido cansado, e por um instante pensei em desistir, deixar o envelope em cima da mesa e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas a verdade é que desde o momento em que aquele homem encostou em mim dentro da galeria, uma parte adormecida da minha memória foi arrancada de dentro do escuro, e agora ela insistia em respirar. A sala estava mergulhada naquela penumbra que a casa adota sozinha quando ninguém a ocupa há tempo demais. Acendi apenas a luminária pequena perto da poltrona. Sentei devagar, apoiando os cotovelos nos joelhos, e fiquei alguns minutos encarando o envelope como quem encara um animal que pode morder. Nunca fui de temer papéis. Passei a vida lidando com eles. Contratos, projetos, recibos, documentos que transformam decisões em obrigações. Mas aquele envelope parecia outro tipo de papel.
Pesado demais para ser leve, importante demais para ser ignorado. Abri devagar. Havia 3 fotografias dentro, todas recentes, tiradas de longe. E mesmo assim reconheci imediatamente o que mostravam. Na primeira, eu caminhava na rua Augusta, carregando uma sacola de compras. A data no canto inferior indicava algo de 2 semanas atrás. Na segunda, eu estava sentado no banco em frente ao lago do parque, exatamente no lugar onde costumo ir quando preciso pensar. A terceira foto era a pior. Ela foi tirada da janela do prédio em frente ao meu. Aparecia eu, dentro da minha cozinha, segurando uma caneca e olhando para o nada, completamente alheio ao fato de que estava sendo observado. Senti o estômago revirar. Não era só o fato de saber que alguém estava me seguindo. Era o detalhe mais sutil, o que realmente importava. Todas as 3 fotos foram tiradas à distância, mas sempre de um ângulo que indicava observação calculada, observação paciente, como se alguém estivesse esperando o momento certo para fazer uso delas. Coloquei as fotos sobre a mesa lado a lado e enquanto tentava organizar os pensamentos, ouvi uma batida seca na porta. Não eram os vizinhos. Meus vizinhos nunca batem. Quando precisam de algo, tocam a campainha como pessoas normais. Aquela batida parecia um aviso. Levei alguns segundos para decidir levantar. Olhei pelo olho mágico e quase perdi o fôlego. Era o mesmo desconhecido da galeria. Ele estava lá, parado, mãos nos bolsos, como se tivesse vindo buscar algo que eu ainda não sabia que tinha. Abri apenas alguns centímetros, o suficiente para ouvir, mas não o suficiente para permitir entrada. Você já viu as fotos? Ele perguntou sem rodeios. Eu confirmei com um aceno curto. Ele olhou ao redor do corredor antes de falar novamente, dessa vez mais baixo, como se tivesse certeza de que alguém o seguira até ali. Ele as tirou pessoalmente, disse mantendo o olhar firme no meu. Ou mandou alguém muito próximo dele fazer isso. E isso significa que você não está lidando com alguém curioso, está lidando com alguém obcecado. Senti as pernas ficarem fracas por um momento, mas fiz questão de não demonstrar. Não queria que ele me visse vulnerável, mesmo que eu estivesse exatamente assim. Por quê? Perguntei novamente, mas dessa vez não era mera curiosidade. Era necessidade. Necessidade de entender por que alguém que eu não via há tantos anos tinha voltado desse jeito, como uma sombra que se recusa a morrer. O desconhecido respirou fundo antes de responder, como se pensasse na melhor forma de dizer, sem alarmar mais do que o necessário. Ele está investigando seus últimos meses, seus deslocamentos, seus contatos, até seus extratos bancários. Senti um arrepio nas costas. Como ele conseguiu isso? Não sei tudo ainda, respondeu. Mas sei que ele tem acesso a coisas que não deveria. Ele não está agindo sozinho. E pelo que descobri até agora, há um padrão claro. Tudo o que ele faz aponta para algo específico. Algo que ele acredita que você tem. Eu queria argumentar, queria dizer que não tinha nada, que minha vida se resumia à aposentadoria, contas pagas com calma e uma rotina monótona demais para atrair interesse de qualquer pessoa. Mas enquanto essa justificativa nascia na minha mente, morria em seguida. Porque eu sabia que havia algo no meu passado que poderia justificar essa perseguição. Algo que eu nunca contei para ninguém. Algo que deveria ter perdido valor com o tempo, mas que, por alguma razão que eu ainda não compreendia, renascia agora. O desconhecido percebeu meu silêncio e recuou um passo, como se me desse espaço para respirar. Eu sei que você não confia em mim, e está certo em não confiar. Mas saiba de uma coisa, tudo o que você viu hoje, a presença dele na galeria, as fotos, a vigilância, não é acaso. Ele está se movendo. E quando ele se move, alguém sempre perde. Minha boca ficou seca. E o que você ganha ajudando? Ele deu um sorriso curto, quase triste. Eu ganho a chance de impedir que ele faça com você o que fez comigo.
Aquela frase ficou suspensa entre nós, carregada de peso, como se cada palavra carregasse uma cicatriz que eu ainda não conhecia. Ele então me entregou outro papel, menor, com apenas um horário escrito. Amanhã, 18h30, no endereço que te dei antes. Se você não aparecer, vou assumir que desistiu de entender. Mas saiba, ele não vai desistir de você. Sem esperar resposta, virou de costas e desceu as escadas com passos lentos, mas decididos. Fechei a porta, tranquei e encostei a testa na madeira fria. Minha casa, tão familiar, de repente parecia um lugar estrangeiro. Um lugar onde alguém já tinha entrado antes de mim, não fisicamente, mas como sombra, presença, ameaça. Voltei até a mesa e encarei novamente as fotos. Ali, nas 3 imagens, eu parecia frágil, desprotegido, apagado. E talvez fosse exatamente isso que aquele homem esperava encontrar. Um alvo fácil, um passado esquecido, uma porta aberta. Mas enquanto olhava para a minha própria imagem sendo observada por alguém que eu acreditava ter fechado para sempre no capítulo mais escuro da minha vida, entendi uma verdade incômoda. Ele nunca esqueceu. E agora, ele precisava de mim. Talvez mais até do que eu pudesse imaginar. Passei a noite inteira sentado na poltrona, sem conseguir decidir se abria o restante do envelope ou se deixava aquilo enterrado, como fiz durante tantos anos. A casa inteira parecia respirar comigo, lenta e inquieta, como se também estivesse aguardando pelo que viria a seguir. A luz da rua entrava pela fresta da cortina e formava uma faixa pálida no chão da sala, iluminando parcialmente as fotografias espalhadas na mesa. Eu me levantava, andava pela cozinha, voltava, me sentava e repetia esse ciclo tantas vezes que perdi a conta. Minha mente estava presa entre memórias que tentavam emergir e a necessidade de mantê-las submersas. Eu sempre soube que esquecer não era o mesmo que resolver, mas havia algo de confortável na ilusão de que o passado obedeceria se eu simplesmente não o chamasse. Naquela noite, porém, senti que ele estava sentado no sofá ao meu lado, respirando, esperando. Quando o sol começou a nascer, eu já tinha aceitado que não poderia fingir ignorância por muito tempo. Havia mais dentro do envelope. Quando o abri, encontrei um segundo conjunto de papéis dobrados com uma precisão que só alguém meticuloso conseguiria realizar. Eram cópias de movimentações bancárias, algumas com meu nome, outras ainda mais perturbadoras. Recordes antigos, de uma conta que eu acreditava estar encerrada há décadas. Aqueles documentos eram como fantasmas em papel. Eles nunca deveriam ter visto a luz novamente. E, no entanto, estavam ali, devolvidos para mim, como uma acusação silenciosa. Foi então que notei algo que me fez congelar. Em uma das folhas, datada de poucos dias atrás, havia uma tentativa de acesso àquela conta antiga, registrada como falha na autenticação do titular. Minha conta, minha assinatura, minha identidade. Aquilo não era coincidência, não era acaso, era tentativa. E só uma pessoa no meu passado teria interesse ou motivação para procurar por aquilo novamente. E essa pessoa era o homem que eu tinha visto no canto da galeria. Meu coração bateu mais forte, não pela descoberta, mas pelo que ela significava. Se ele tinha ido tão longe a ponto de tentar acessar uma conta que, tecnicamente, nem deveria existir mais, então, ele estava atrás de algo muito específico. Algo que eu talvez tivesse esquecido, ou que nunca compreendi totalmente. Senti uma onda de lembranças que eu não queria revisitar. Anos atrás, em um momento de ingenuidade e confiança mal calculada, eu havia assinado documentos para aquele homem. Documentos que eu não deveria ter assinado, documentos que ele me garantiu que eram apenas garantias temporárias. Mas nada que ele fizesse era temporário. Naquela época, eu era mais jovem, mais confiante, mais disposto a acreditar que lealdade valia alguma coisa no mundo.
Ele, por outro lado, sempre soube como usar a boa vontade dos outros como uma arma. E eu, idiota, fui o primeiro a entregar a munição. Levantei da poltrona e caminhei até a janela, tentando organizar pensamentos que vinham em turbilhão. O desconhecido da galeria, a presença incômoda do homem que eu reconhecera, as fotos, o envelope, a tentativa de invadir minha conta. Tudo isso formava um quebra-cabeça do qual eu era peça central, mesmo que não tivesse pedido para participar. A sensação de ser observado, perseguido, usado outra vez, apertou meu peito com uma força que eu não sentia desde os dias em que tudo desmoronou. E foi nesse instante que percebi o que realmente estava acontecendo. A traição não era nova. Ela não tinha começado agora. Ela estava sendo repetida, continuada, finalizada. Decidi ligar o computador e vasculhar meus arquivos antigos. Documentos digitalizados, pastas esquecidas, anotações que eu mesmo fiz nos tempos bons, antes de perceber que estava sendo manobrado por alguém que nunca mereceu minha confiança. Cada clique parecia tirar uma camada de poeira de lembranças que eu não sabia que ainda podiam doer. Encontrei cópias de contratos antigos, fotos minhas e dele em reuniões, anotações sobre investimentos que nunca retornaram. Encontrei até e-mails dele, escritos com aquela mesma cordialidade que aprendi, tarde demais, ser apenas uma máscara para algo mais frio. As peças começaram a se encaixar. Ele não estava atrás de mim por acaso. Ele estava atrás de algo que acreditava que eu ainda tinha. E pior, talvez eu realmente tivesse. Quando me dei conta, já era meio-dia. Peguei o bilhete com o endereço que o desconhecido me dera e o coloquei no bolso. Eu precisava de ar. Precisava ver o mundo lá fora para lembrar que ainda existia vida além daquela revelação sufocante. Caminhei até o mercadinho na esquina para comprar café. Algo simples, algo que me ancorasse na rotina e me lembrasse de que eu ainda era dono dos meus próprios passos. Mas, ao virar a esquina, notei algo que fez meu corpo inteiro congelar. Do outro lado da rua, parado ao lado de um carro escuro, com as mãos nos bolsos e a postura relaxada demais para alguém que diz não querer chamar atenção, estava ele. O homem da galeria. O homem do meu passado. Ele me observava como se eu fosse um objeto que nunca deixou de lhe pertencer. Quando nossos olhos se encontraram, não houve surpresa no rosto dele. Nenhuma reação humana. Apenas reconhecimento. Como se estivesse dizendo, eu sabia que você sairia agora. Voltei 2 passos para trás, quase tropeçando na própria sombra. O coração parecia um tambor preso na garganta. Por um momento achei que ele se aproximaria, mas não. Ele apenas continuou parado, me observando, como quem dá tempo para que a presa perceba que já está no centro da armadilha. Foi nesse instante, exatamente nesse instante, que compreendi com clareza absoluta. Eu não estava apenas sendo seguido. Eu já estava dentro do jogo dele. E ele estava décadas adiantado. Voltei para casa com a sensação de que cada pessoa na rua carregava olhos emprestados dele, como se o mundo inteiro tivesse sido convocado para me vigiar, enquanto eu tentava compreender o que realmente estava acontecendo. A porta se fechou atrás de mim, com um clique que soou mais alto do que deveria, como se marcasse a fronteira final entre o que eu acreditava ter deixado no passado e o que, de fato, sempre esteve apenas adormecido, esperando o momento certo para retornar. Sentei outra vez na poltrona, mas desta vez não para fugir das respostas, e sim para buscá-las. A presença dele do outro lado da rua naquele instante da manhã não era coincidência e muito menos impulso. Era vigilância. Era cálculo. Era a confirmação de que o desconhecido da galeria não me entregara apenas um aviso. Ele me entregara uma contagem regressiva. Peguei minhas pastas antigas, aquelas que guardo dentro de uma caixa de metal no fundo do armário, e coloquei todas sobre a mesa. Eu já não era jovem.
mas ainda sabia reconhecer padrões, e meu instinto dizia que se eu quisesse sobreviver ao que estava acontecendo, precisaria revisitar cada detalhe que me ligava àquele homem. Cada papel, cada assinatura, cada decisão que tomei acreditando que o mundo era mais simples do que realmente era. Enquanto eu folheava contratos envelhecidos, meu passado voltava em fragmentos, como se alguém tivesse quebrado as lembranças em pedaços e jogado no chão, esperando que eu juntasse. A primeira vez que conheci aquele homem décadas atrás, ele não observava. Ele encantava. Tinha a voz calma, o sorriso calculado e a habilidade de se aproximar das pessoas com a mesma facilidade com que se aproxima um gato faminto de uma mesa posta. Nunca levantava a voz, nunca se irritava. E talvez fosse justamente essa tranquilidade que me enganou. Lembro-me de que, na época, eu trabalhava numa empresa pequena, tentando criar algo que pudesse chamar de futuro, num período em que futuro era apenas uma palavra vazia para mim. Foi nessa fase da minha vida que ele entrou, oferecendo ajuda, conselhos, parcerias e, por trás de tudo isso, aquela camaradagem falsa que só os verdadeiros manipuladores sabem reproduzir. Começamos a trabalhar juntos, mas logo ele passou a exigir assinaturas para formalizar garantias, e eu, iludido pela confiança que construímos, entreguei mais do que deveria. Foi assim que ele colocou as mãos em parte dos meus bens, dos meus projetos e até de documentos que na época nem eu mesmo valorizava. Um desses documentos, esse eu tinha certeza, estava relacionado à conta que apareceu no extrato recente. Uma conta esquecida, que guardava um depósito único, feito em circunstâncias que nunca me foram totalmente explicadas. Um depósito que eu aceitei pensando que se tratava de um encerramento de parceria, quando na verdade era apenas parte de um esquema maior que ele nunca me revelou. E agora, depois de tantos anos, algo naquele valor, algo que eu acreditava não possuir mais, tinha despertado o interesse dele como se valesse ouro. Enquanto tentava remontar esses pedaços, peguei as fotos novamente. Analisei cada detalhe como se pudesse arrancar respostas delas. Na primeira, percebi que a imagem estava ligeiramente inclinada, o que sugeria que fora tirada às pressas, de dentro de um carro em movimento. Na segunda, já não havia pressa nenhuma. A nitidez da imagem indicava que a pessoa que me fotografara estava estacionada, observando-me a tempo suficiente para capturar o momento exato em que eu me abaixava para recolher uma folha caída do banco ao lado. E a terceira, tirada da janela do prédio vizinho, era a prova final de que aquilo não era improviso. Alguém havia alugado ou invadido aquele apartamento. Não era apenas perseguição. Era invasão. Era estudo. Ele queria saber como eu me movia e, principalmente, quando eu estava vulnerável. E isso só significava uma coisa. O homem que eu vi na galeria não agia sozinho. O desconhecido da galeria tinha razão. Ele já estava se movimentando há semanas, talvez meses. Parecia até anos. Lembrei do bilhete com o endereço. Ele estava ali, na mesa, encarando-me como uma porta que eu não queria atravessar, mas sabia que teria de fazê-lo. Ainda faltavam horas para o encontro, mas eu não conseguia esperar sentado. Precisava me assegurar de que não havia ninguém rondando minha casa. Fechei tudo, desliguei as luzes e saí pela porta dos fundos, algo que eu não fazia havia décadas. Caminhei pelo quarteirão como quem examina o próprio rastro. Nada chamava a atenção. Nenhum carro suspeito, ninguém parado demais, nenhum movimento brusco. Era isso o que mais me assustava. Quando ele queria ser visto, aparecia. Quando não queria, desaparecia como fumaça. Voltei para casa e finalmente me obriguei a encarar outra pergunta. Como ele descobriu que aquela antiga conta ainda existia? Só havia uma possibilidade. Alguém teve que lhe mostrar onde procurar. E não era alguém aleatório. Tinha que ser alguém que teve acesso aos meus papéis ou aos meus movimentos. E naquela hora,
lembrando de conversas recentes, comportamentos estranhos, mensagens que recebi nos últimos meses. Uma pessoa específica surgiu na minha mente. Uma pessoa que eu jamais desconfiaria. Uma pessoa que teve acesso aos meus documentos quando eu precisei de ajuda para organizar minha vida depois da morte da minha esposa. A ficha caiu devagar, como um peso de ferro escorregando pela minha consciência. A traição não vinha só dele. Vinha também de alguém que eu permiti ficar perto demais. A tarde avançou enquanto eu montava essa teia de suposições. E quanto mais pensava, mais percebia que havia muito mais peças do que eu imaginava. E todas levavam ao mesmo ponto. Eu não era apenas um alvo. Eu era a chave. E ele queria abrir algo que estava trancado havia muitos anos. Quando finalmente olhei para o relógio, faltavam poucos minutos para eu sair. Segurei o bilhete com o endereço entre os dedos e senti uma certeza incômoda se instalar dentro de mim. Se eu quisesse sobreviver àquilo, teria de encarar o desconhecido de frente. E pior ainda, teria de encarar meu próprio passado. Saí de casa antes do horário combinado porque a ansiedade não me deixava permanecer sentado por mais um minuto. Andei até a avenida tentando misturar meus passos aos de qualquer pessoa anônima, como se o simples fato de me perder na multidão pudesse atrasar o olhar de quem me observava há semanas. Mas cada rosto comum parecia hostil, cada sombra parecia carregada, e cada reflexão em vitrine me lembrava de que eu me tornara alguém perseguido por algo que não entendia por completo. O endereço no bilhete me levou a um galpão antigo, desses reformados para parecer moderninhos, mas cujo cheiro de madeira úmida ainda traía a idade. Antes de entrar, observei ao redor, procurando algum indício de que eu estivesse sendo seguido. Nada. Nem o carro escuro que eu vira mais cedo, nem o semblante imóvel do homem da galeria. Mas isso não me tranquilizou. Pelo contrário. Quando aquele homem queria se esconder, ele desaparecia como se o ar o engolisse. Empurrei a porta devagar e encontrei o desconhecido sentado em uma cadeira de metal, como se aguardasse minha chegada desde ontem. Não havia janelas no lugar, apenas lâmpadas penduradas que balançavam levemente, dando à sala uma atmosfera de interrogatório improvisado. Ele não sorriu, não fez gesto convidativo. Apenas levantou o rosto e me observou com a mesma precisão que o outro homem tinha quando me seguia pela cidade. Um tipo de olhar que pesa, que mede, que calcula. Achei que não viria, disse ele com a voz neutra, como quem comenta o clima. Eu vim porque não tenho escolha, respondi, fechando a porta atrás de mim. E quero entender. Agora. Ele se levantou devagar, como se cada movimento precisasse ser medido, para não alterar o equilíbrio tenso do ambiente. Abriu uma pasta sobre a mesa improvisada no canto da sala. Fotos, documentos, recortes de notícias antigas e até cópias de cartórios foram colocados sobre a superfície metálica com extrema precisão, organizados em ordem que, à primeira vista, não fazia sentido para mim. Mas a voz dele guiou o entendimento. Ele não está atrás de você. Não é você o objetivo final. Eu franzi o senho tentando digerir a afirmação. Então por que tudo isso? Por que me seguir? Por que reaparecer depois de tanto tempo? Ele afastou uma fotografia específica do conjunto e a empurrou na minha direção. Nela, aparecia um prédio antigo com uma fachada pálida e desgastada, ao lado de uma placa quase ilegível. Demorei alguns segundos para reconhecer aquele lugar. Era o escritório de contabilidade onde, décadas antes, fiz um depósito que mudou o rumo de tudo. O depósito que eu acreditava ter sido apenas um encerramento de contas, mas que agora, vendo aquilo ali, percebi ser o centro de algo muito maior. O desconhecido respirou fundo antes de falar novamente. Você fez um depósito neste local no ano em que rompeu com ele. Um depósito que você acreditou ser de encerramento. Mas o que ninguém lhe disse, o que ele fez questão de esconder, é que esse depósito não era apenas um valor para fechar um negócio.
Ele era a prova legal de que você era, tecnicamente, o titular de um patrimônio que naquela época não valia nada, mas que hoje ele puxou outro documento. Desta vez um extrato recente com números impossíveis de ignorar. Zeros que eu nunca sonhei em tocar. Hoje, ele continuou. Vale mais do que qualquer coisa que você já teve na vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sólido. Senti um calor súbito subir pelo pescoço. Isso é impossível. Eu nunca fui dono de nada desse tamanho. Ele jamais permitiria algo assim. O desconhecido inclinou a cabeça, como quem esperava exatamente essa reação. Ele permitiu porque achou que você jamais descobriria. Porque acreditou que, se algum dia precisasse recuperar esse patrimônio, bastaria se aproximar de você e exigir a assinatura de costume, como fez antes. As palavras dele abriram uma ferida antiga que eu achava cicatrizada. Lembrei da época em que ele aparecia com documentos prontos, sempre pedindo minha assinatura, sempre dizendo que era apenas para formalizar ou para garantir o futuro de ambos. Eu confiava. E confiava porque, naquele tempo, eu não imaginava que uma pessoa pudesse ser tão meticulosa na arte da manipulação. E por que agora? Perguntei finalmente, tentando ignorar a pressão no peito. Porque ele voltou justamente agora. O desconhecido pegou uma testemunha ocular do passado e a colocou bem diante de mim. Uma cópia de uma escritura. Nela, meu nome aparecia, não como proprietário, mas como coerdeiro legal de um terreno que hoje valia milhões. Porque a pessoa que morreu, a pessoa que deixou esse terreno, não deixou tudo para ele como ele esperava. Deixou para dois nomes, o dele e o seu. O mundo pareceu tremer ao meu redor. Era como se cada parede daquela sala tivesse se aproximado alguns centímetros, esmagando meu ar, minha lógica, minha memória. Eu estava conectado a ele não apenas por decisões ruins e anos perdidos. Havia algo mais profundo, mais antigo, que eu desconhecia. Mas eu não conhecia essa pessoa. Murmurei, tentando encontrar sentido no caos. O desconhecido apoiou as mãos na mesa, inclinando-se levemente. Você conhecia, só não sabia quem ela realmente era. Ele abriu o último envelope, com cuidado, quase com reverência, e retirou uma fotografia antiga. E quando a imagem encostou na mesa, meu corpo inteiro estremeceu. Ali, vestindo uma camisa xadrez e sorrindo do jeito que só sorria para mim nos dias tranquilos, estava meu irmão. O irmão que eu perdi contato há décadas. O homem que desapareceu da minha vida sem aviso, sem explicação, sem despedida. Ele deixou tudo para vocês dois, disse o desconhecido, sua voz mais baixa agora, mais pesada. E é por isso que o outro homem quer encontrá-lo. Ele quer que você assine, abra mão, entregue tudo. Ele precisa disso para completar o domínio que nunca conseguiu em vida. Fiquei ali, olhando a foto do meu irmão, sentindo aquela mistura de choque, saudade e raiva antiga emergir ao mesmo tempo. Meu irmão, a herança, a conta nunca encerrada, o homem da galeria, tudo conectado. Como raízes de uma árvore que eu nunca soube que existia, mas que, mesmo no escuro, continuou crescendo até explodir do chão. O desconhecido se aproximou e, pela primeira vez, sua voz perdeu a frieza técnica. Agora você entende por que ele voltou. Agora você sabe o que ele quer. Sim, agora eu sabia, mas a pergunta real ainda ecoava, mais sombria do que todas as outras. E se ele quer algo que é meu por direito? Então até onde ele está disposto a ir para conseguir? Saí do galpão, com a fotografia do meu irmão ainda gravada na mente, como se ela tivesse sido colada por dentro dos meus olhos. Andei pela rua sem realmente ver nada, apenas sentindo o peso de décadas que eu achei que já tinha deixado para trás. O vento soprava fraco, arrastando folhas secas pela calçada, mas parecia que empurrava algo dentro de mim também.
algo que eu vinha evitando encarar. Eu não tinha apenas sido enganado, eu tinha sido inserido, sem saber, em um tabuleiro que ele controlava, acreditando que eu era apenas mais uma peça descartável. E eu tinha sido isso por muito tempo, até agora. Quando cheguei em casa, a porta parecia diferente, como se guardasse segredos que eu não havia autorizado que entrassem. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio pacífico. Era um silêncio que observava, que pesava, que parecia querer dizer que eu não estava sozinho naquilo. Fechei todas as cortinas, desliguei as luzes e sentei à mesa com toda a papelada espalhada diante de mim. A fotografia do meu irmão agora ocupava o centro, porque era a única coisa ali que não mentia. Ele tinha sumido da minha vida sem explicação, e durante anos eu me culpei por isso, pensando que eu tinha feito algo errado, que eu deveria ter procurado, insistido, rastejado se fosse preciso para trazê-lo de volta. Mas agora, olhando o rosto dele naquela foto, percebi que não era culpa minha. Ele não se afastou de mim. Ele se afastou dele, do homem que agora tentava recuperar tudo o que não conseguiu pela força da manipulação. E se meu irmão sabia disso, talvez tenha tentado me proteger deixando tudo sob meu nome, mesmo parcialmente. Talvez ele tenha entendido, mais do que eu, que aquele homem não merecia nada além de distância. O pensamento me deu uma força estranha, uma espécie de indignação calma que eu não sentia há muito tempo. Era como se depois de tantos anos, meu irmão finalmente estivesse falando comigo. Não com palavras, mas com essa herança, com esse segredo, com essa escolha silenciosa que eu nunca soube que existia. Passei horas organizando os documentos, separando os que tinham relevância legal daqueles que eram apenas vestígios de uma época confusa. Revi contratos antigos que carregavam minha assinatura ao lado da dele. Declarações que eu nunca li com atenção suficiente. E-mails que agora soavam como pequenos avisos que ignorei, acreditando na amizade que ele fingiu ter comigo. Quanto mais eu lia, mais claro ficava que ele não aceitava perder. Nunca aceitou. E agora estava disposto a qualquer coisa para recuperar aquilo que acreditava ser dele. Senti o peso verdadeiro da situação quando percebi que não era apenas sobre dinheiro ou propriedade, era sobre controle. Era sobre ele reescrever uma história inteira que não conseguiu terminar como gostaria. E eu, que por tanto tempo fui o idiota complacente, agora era o último obstáculo entre ele e o que ele acreditava ter direito. Era quase irônico. A parte que mais me surpreendeu foi perceber que eu não estava mais com medo dele. Estava cansado, sim, mas não com medo. Eu passei tempo demais tentando sobreviver de maneira discreta, acreditando que evitar conflitos era o melhor caminho para não ser ferido. Mas agora, sabendo que meu irmão confiou em mim mesmo depois de desaparecer, senti que não podia simplesmente me esconder. Pela primeira vez em anos, havia um propósito dentro de mim. Peguei o envelope com o endereço de um advogado que eu conhecia desde que minha esposa estava doente. Ele nunca soube de toda a história, apenas partes desconexas, mas sempre deixou claro que se algum dia eu precisasse, ele estaria disponível. Naquele momento percebi que finalmente havia chegado a hora de usar essa disponibilidade. Liguei para ele e, embora fosse tarde, ele atendeu na segunda chamada. Sua voz carregava cansaço, mas também aquela seriedade que sempre admirei. "Preciso de ajuda", eu disse simplesmente. E ele não fez perguntas imediatas. Apenas marcou um horário para o dia seguinte, cedo, sabendo que alguém como eu só faria esse tipo de ligação se fosse algo grave. Desliguei o telefone e comecei a montar uma pasta com os documentos essenciais. O desconhecido da galeria havia dito que aquele homem só vencia quando agia no escuro, quando ninguém tinha provas, quando tudo se limitava à palavra dele, e a palavra dele sempre vinha envenenada. Eu não era mais jovem, mas ainda sabia reconhecer quando era hora de assumir as rédeas, e aquela era uma dessas raras vezes.
Decidi que, antes de falar com o advogado, precisava revisitar o escritório antigo, onde fiz o depósito, que agora parecia ter se tornado o centro de tudo. Demoraria algumas horas de viagem, mas eu precisava confirmar com meus próprios olhos que aqueles registros eram reais, que aquela conta ainda existia, que eu realmente era titular de algo que eu nem sabia ter. A noite inteira passei formulando um plano silencioso. Eu não podia avisar ninguém, não podia confiar em ninguém. A pessoa que havia facilitado o acesso dele aos meus documentos ainda era desconhecida, e eu não podia correr o risco de ser antecipado. Quando finalmente me deitei, perto das 4 da manhã, não dormi. Permaneci olhando o teto, pensando em tudo o que poderia acontecer se aquele homem percebesse que eu estava me movendo. Ele sempre agiu primeiro. Sempre atacou antes que alguém tivesse tempo de reagir. Mas agora, talvez pela primeira vez, eu tinha uma vantagem. Ele acreditava que eu ainda era o mesmo homem dócil e distraído de antes, que precisava ser empurrado para ver uma verdade que estava bem diante do nariz. Ele não sabia que eu tinha mudado. Acontece que a dor, quando amadurece, não enfraquece, solidifica. E naquela madrugada silenciosa, com a fotografia do meu irmão repousando na mesa ao lado, eu finalmente entendi o que tinha de fazer. Não era apenas sobre contratos, herança ou dinheiro. Era sobre impedir que aquele homem destruísse tudo o que meu irmão tentou preservar. Era sobre impedir que ele me usasse outra vez. Mas, acima de tudo, era sobre recuperar a voz que ele tirou de mim no passado. No dia seguinte, quando o sol ainda nem tinha tocado o telhado das casas, eu já estava pronto para o confronto. Só que dessa vez, eu é que escolheria o primeiro movimento. Acordei antes do despertador tocar, talvez porque a noite inteira tenha sido menos sono e mais espera. O céu ainda estava cinzento, aquele tom de madrugada que não se decide entre nascer ou permanecer suspenso, e abri as cortinas com cuidado, como se o simples ato de puxá-las pudesse denunciar meus movimentos a quem estivesse observando. A rua estava quieta, mas havia uma tensão no ar, a mesma sensação que antecede uma tempestade. Preparei um café forte, daqueles que raspam a garganta, porque sabia que o dia exigiria clareza, e sentei-me à mesa com a pasta que eu organizara antes de dormir. Os documentos estavam lá. As fotos, os extratos antigos, a escritura deixada pelo meu irmão, os contratos assinados no passado e as provas de que ele tentara acessar tudo às escondidas. Havia também uma cópia das mensagens que recebi e das que ele nunca soube que eu tinha registrado. Eu sempre mantive o hábito de guardar tudo, talvez porque, em algum nível, eu intuísse que esse momento chegaria um dia. Enquanto revisava tudo, senti algo curioso. Não havia mais medo. Havia apenas foco, algo que eu não sentia há anos. A perda da minha esposa, a rotina solitária, a aposentadoria silenciosa, tudo isso tinha me deixado num estado de inércia, como se eu estivesse apenas existindo à margem do mundo. Mas agora, enfrentando o que eu acreditava ser impossível, percebi que estava mais vivo do que nunca. Como se meu irmão, com aquela herança que nunca revelou, tivesse me dado um último empurrão para longe da apatia. Saí de casa com a pasta debaixo do braço, fechei a porta e senti que, de alguma forma, eu também estava fechando um ciclo. Fui ao escritório do meu advogado e expliquei tudo, sem esconder nada. Desde as fotografias tiradas recentemente até a presença ameaçadora do homem na galeria, passando pelo desaparecimento do meu irmão e pela descoberta da herança. Ele ouviu em silêncio, analisando cada documento com atenção. Quando terminou, apoiou as mãos na mesa e disse exatamente o que eu esperava, mas não queria admitir. Aquilo não era apenas uma disputa por bens. Era uma disputa de poder. Se ele quer tanto que você assine, disse o advogado, é porque tem algo que você possui e que ele não pode obter sozinho. E isso significa que você tem a vantagem, mas precisa usá-la com inteligência.
Concordei, sentindo o peso da responsabilidade se acomodar nos ombros como um casaco pesado, porém necessário. Ele sugeriu uma reunião oficial, não tentativa, não disfarçada, mas marcada, formal, com testemunhas e registro. Uma reunião na qual eu não iria para negociar ou ceder, e sim para expor. Porque, ao contrário de mim, aquele homem não sobrevivia à luz. Ele prosperava apenas quando as sombras lhe escondiam o rosto. O advogado entrou em contato com ele usando os canais formais, e a resposta veio rápido demais. Ele aceitou o encontro. Não houve resistência, não houve estranhamento, apenas aceitação. Isso por si só era um alerta. Marcaram para o início da noite, num escritório neutro. Passei o dia inteiro me preparando, reorganizando documentos, memórias e pensamentos. Quando cheguei ao local, o desconhecido da galeria já estava esperando do lado de fora, como se fosse minha sombra voluntária. Ele não perguntou nada, não fez comentários. Apenas confirmou com um movimento leve de cabeça que aquela era, de fato, a hora certa. Entramos juntos na sala. Lá dentro, ele já estava. Sentado na cabeceira da mesa, como sempre gostou de ficar. Era sua forma favorita de deixar claro quem acreditava estar no comando. Só que agora, com a pasta pesada nas minhas mãos e o advogado ao meu lado, percebi que aquela postura dele já não me afetava como antes. Ele levantou-se devagar, com aquele mesmo sorriso calculado, e estendeu a mão, como se fôssemos velhos amigos retomando o contato. Não toquei na mão dele. Apenas coloquei a pasta sobre a mesa e comecei a tirar os documentos, um por um, formando uma linha perfeita diante de todos. Você sempre foi dramático, ele disse com um leve riso, tentando manter o clima sob controle. Poderia ter resolvido isso comigo diretamente. Resolvi da única forma segura, respondi. Porque você já mostrou o que faz quando ninguém está olhando. Ele inclinou a cabeça como se fosse corrigir minha frase, mas antes que tivesse oportunidade de abrir a boca novamente, coloquei sobre a mesa a primeira foto, a que mostrava ele me observando de longe na rua. Depois a segunda, tirada no parque. E então a terceira, a da minha cozinha. Ele ficou imóvel. Não tentou negar. Não demonstrou surpresa. Apenas deixou o rosto endurecer por uma fração de segundo, tempo suficiente para que eu percebesse que ele não esperava que eu tivesse reunido provas. Continuei. Tirei da pasta o extrato da conta, o documento da herança, a escritura assinada pelo meu irmão e, finalmente, as tentativas recentes de acesso ilegal. O ar na sala pareceu mudar. O advogado começou a explicar, de forma técnica e objetiva, tudo o que estava ali. Cada violação, cada acesso indevido, cada prova de que ele vinha me perseguindo. O desconhecido da galeria, agora claramente preparado para ser testemunha, completou as lacunas com informações que eu nunca soube que ele possuía. E foi nesse momento, enquanto as palavras iam sendo ditas, que percebi a primeira rachadura no domínio psicológico daquele homem. Seus dedos bateram levemente na borda da mesa, um tique que ele sempre teve quando sentia controle escorrendo pelos dedos. Ele nunca suportou perder. Nunca soube reagir quando alguém desmontava suas estratégias. Quando o advogado terminou de expor tudo, coloquei a fotografia do meu irmão bem diante dele. Ele confiou em mim. Eu disse, mantendo a voz firme. Você passou a vida inteira se aproveitando das pessoas, mas ele não permitiu que você se aproveitasse dele. E agora não poderá se aproveitar de mim. Ele abriu a boca talvez para argumentar, talvez para ameaçar, mas dessa vez não deixei. Se insistir, será processado. Se tentar se aproximar de mim de novo, de qualquer forma, terá uma ordem judicial te esperando. E se tentar acessar qualquer documento, qualquer conta, qualquer registro que tenha meu nome, isso será considerado tentativa de fraude. Você perdeu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não o silêncio tenso dos encontros antigos,
mas o silêncio final da queda inevitável. Ele não respondeu. Apenas pegou as coisas dele e saiu da sala com passos curtos e rápidos, como um homem que perdeu a única partida que realmente importava. O desconhecido colocou a mão no meu ombro quando a porta se fechou atrás dele, mas dessa vez não como aviso, e sim como confirmação. Você fez o que ele nunca esperou, disse calmamente. Você reagiu. E eu soube naquele instante que a queda dele não seria apenas jurídica. Seria pessoal, porque nada destrói mais um manipulador do que ser exposto na luz que ele sempre evitou. Eu saí daquela sala com algo que não sentia há muito tempo, a sensação de que, finalmente, eu tinha recuperado o que ele tentou me tirar anos atrás. Minha dignidade, minha história, minha voz. Quando saí daquela sala, senti um peso se soltar do meu peito, mas não desapareceu por completo. Apenas mudou de lugar, como se a carga tivesse sido redistribuída dentro de mim. A queda dele não foi um estrondo súbito, mas um desabamento lento, silencioso, desses que não derrubam paredes, mas corroem fundações. Já na calçada, enquanto respirava o ar frio da noite, percebi que algo tinha mudado ao meu redor. Não era apenas o fim de uma perseguição, era o fim de um ciclo inteiro da minha vida. O desconhecido caminhava ao meu lado sem pressa. Não disse nada no início, e eu também não disse. Às vezes, o silêncio é a única linguagem possível depois de abrir cicatrizes que estavam fechadas à força. Seguimos até a avenida principal, onde ele finalmente parou diante de um poste, encostando-se como quem precisava de um ponto físico para não ser arrastado pelas memórias que compartilhamos ali dentro. Ele não aceitou bem. Murmurei, mais como constatação do que pergunta. O desconhecido soltou um riso curto, sem humor. Ele nunca aceita perder. Mas dessa vez não há nada que ele possa fazer. A luz foi acesa e ele não sabe viver fora da escuridão. Ele puxou do bolso uma folha amassada e me entregou. Era um relatório detalhado das tentativas de acesso que aquele homem fizera à minha conta antiga, com datas, horários e até a localização aproximada de onde cada tentativa tinha sido feita. Tudo registrado, tudo rastreado. Isso é suficiente para impedi-lo de tentar de novo? Perguntei. É suficiente para que qualquer tentativa se torne um tiro no próprio pé, respondeu. A partir de agora, ele vai ter que se esconder de você, não o contrário. Guardar aquele papel foi como colocar uma pedra final sobre um túmulo. Caminhei até o ponto de ônibus com passos lentos, sentindo cada músculo do corpo reclamar o esforço emocional da manhã. Quando cheguei em casa, não liguei a luz. Fiquei parado na sala escura, escutando o tic-tac do relógio na parede, como se ele estivesse marcando o fim de um longo atraso. A casa parecia diferente, quase respirável. Abri as janelas e deixei o vento entrar, um gesto que não fazia há anos. Era como se eu estivesse convidando a vida de volta para dentro. No entanto, a sensação de paz não durou muito. Nos dias seguintes ao confronto, a cidade pareceu mudar de ritmo. Telefones que antes nunca tocavam começaram a tocar demais. Não dele, nunca dele, mas de pessoas que um dia estiveram ligadas ao passado que tentamos esconder. Parceiros antigos, conhecidos distantes, indivíduos que surgiam com perguntas veladas, curiosidade demais ou conselhos não solicitados. A notícia sobre a herança do meu irmão, de alguma forma, começou a circular. E embora o advogado tivesse tomado todas as precauções para manter meu nome fora do centro da exposição pública, nada fica oculto para sempre quando alguém como aquele homem perde o controle. Pessoas que passaram anos fingindo não lembrar de mim agora, lembravam. Pessoas que diziam não se meter em assuntos alheios agora queriam oferecer ajuda. E cada ligação, cada comentário, cada mensagem trazia consigo uma lembrança amarga. Ninguém está presente quando você afunda, mas todos surgem quando você é arrastado para o centro de algo valioso. Eu não queria aquilo. Não queria riqueza,
influência, poder. Queria meu silêncio, minha rotina simples, minha vida tranquila. Mas agora eu tinha que lidar com as consequências de ter sido colocado, mesmo que sem intenção, no centro de uma disputa que nunca desejei. Meu advogado foi claro. Parte da herança já estava sob meu nome oficialmente, independentemente de eu aceitar ou não. Meu irmão, ao que tudo indicava, tinha feito isso para me proteger e não para me enriquecer. Ele sabia que aquele homem tentaria tomar tudo pela força e por isso deixou camadas de proteção legais que, só agora, eu entendia. No terceiro dia após o confronto, recebi uma carta. Não era dele. Era do escritório jurídico que agora o representava. Uma notificação fria, arrogante, mal disfarçada de diplomacia. Ele não apareceria mais pessoalmente, não por medo, mas por estratégia. Aquela carta era sua tentativa de manter algum controle. Pediu uma revisão dos acordos, como se nada tivesse acontecido. Sugeriu conversas como se fôssemos dois homens pacíficos discutindo negócios. Ofereceu propostas amigáveis, como se ele não tivesse me perseguido, espionado e tentado roubar o que não lhe pertencia. Rasguei a carta em tiras pequenas e joguei no lixo. No dia seguinte, uma segunda carta chegou. Depois, uma terceira. Abri nenhuma delas. Passei a encaminhar tudo diretamente para meu advogado. A cada dia que se passava, ele perdia um pouco mais do controle que achou que tinha sobre mim. Mas enquanto ele desmoronava, eu também pagava um preço. A verdade, quando finalmente emerge, não traz apenas clareza, traz consequências. Passei a encontrar olhares diferentes quando saía para caminhar. Não eram olhares diretos, mas olhares que evitavam o meu, como se eu agora carregasse uma história incômoda demais para ser ignorada e perigosa demais para ser comentada. Também senti o vazio que acompanha o fim de um conflito. O corpo acostuma-se à tensão, e quando ela desaparece fica um eco estranho, como se ainda esperasse o próximo golpe. Eu sabia que ele não apareceria mais. O desconhecido confirmou que ele tinha sido confrontado com outras irregularidades, não apenas as minhas, e agora estava lutando para manter as próprias bases de pé. Sua reputação, antes sólida, começava a esfarelar. Pessoas que antes se curvavam a ele, agora se afastavam discretamente. O ciclo que ele sempre impôs aos outros agora se voltava contra ele. Mas algo dentro de mim também se partiu. Não de dor, mas de adaptação. O tipo de mudança que acontece quando você percebe que passou anos sobrevivendo a alguém que jamais deveria ter tido tanto espaço na sua vida. E, pela primeira vez desde que tudo começou, percebi que não era apenas a queda dele que importava. Era o que eu fazia com a liberdade que finalmente recuperei. Foi nesse silêncio de reconstrução que senti a ausência do meu irmão mais forte do que nunca. Ele não estava ali para ver a queda do homem que destruiu parte das nossas vidas. Não estava ali para ver que, mesmo décadas depois, sua tentativa de me proteger havia funcionado. E não estava ali para ver que agora, finalmente, eu tinha aprendido a me defender. Caminhei até a mesa onde deixei a foto dele. Peguei-a nas mãos e fiquei olhando para o sorriso leve que ele tinha, como se carregasse um segredo. E naquele momento, entendi. Talvez ele soubesse que tudo isso um dia aconteceria. Talvez ele tivesse previsto a ganância do outro. Talvez tivesse previsto que eu precisaria de algo mais do que lembranças para sobreviver. Talvez ele tivesse deixado aquela herança não como recompensa, mas como arma. Uma arma silenciosa, mas eficiente. E agora que a verdade estava exposta, que o observador tinha caído, que as sombras haviam perdido força, eu finalmente podia olhar para o futuro não como um prolongamento da dor, mas como possibilidade. O preço da verdade era alto, mas eu o pagaria todas as vezes se significasse desalojar a sombra que ele projetou sobre mim por tantos anos. Eu estava livre, pela primeira vez em muito, muito tempo.
Cheguei à galeria quase 6 meses depois do confronto, sem anunciar nada a ninguém, movido apenas por uma intuição vaga e persistente que me acompanhou desde o dia em que a poeira do escândalo finalmente baixou. A cidade estava calma naquela tarde, uma calmaria que não parecia apática, mas madura, como se o mundo tivesse respirado fundo depois de um longo período de tensão. Caminhei até o prédio onde tudo começou. O mesmo lugar onde recebi o bilhete que virou minha vida de cabeça para baixo, e quando atravessei a porta de vidro, senti uma estranha sensação de familiaridade. As paredes branqueadas, o cheiro de tinta fresca, o murmúrio suave das pessoas caminhando entre as obras, tudo parecia igual. E, ao mesmo tempo, completamente diferente, como se o próprio ambiente tivesse registrado em algum nível o que aconteceu ali meses antes. Entrei devagar, não com a postura encolhida que eu tinha naquele dia, mas com um passo firme, quase silencioso, como alguém que sabe exatamente quem é e não teme ser visto. A exposição era nova, quadros que eu nunca tinha visto, esculturas diferentes, fotografias que pareciam capturar pequenos pedaços de vida. Mas apesar da renovação estética, eu conseguia sentir o eco do passado nas paredes, como se a memória do que vivi estivesse impregnada ali. Caminhei até o salão principal, o mesmo lugar onde vi o rosto dele no canto, imóvel como uma ameaça que nunca envelheceu. Parei exatamente no ponto onde meu corpo congelou naquele dia, onde meu passado inteiro se reabriu como uma ferida. Olhei para o canto. Estava vazio. Apenas uma escultura de metal refletia a luz do teto, com suas formas retorcidas que pareciam, estranhamente, liberadas de qualquer significado sombrio. Não havia ninguém me observando. Não havia uma sombra humana esperando que eu me virasse. Era apenas um canto comum, como qualquer outro. E pela primeira vez, eu realmente pude respirar naquele lugar sem sentir que algo estava me acompanhando. Fechei os olhos por alguns segundos, permitindo-me sentir a liberdade completa do momento. Não a liberdade de quem fugiu, mas a liberdade de quem permaneceu, de quem sobreviveu e voltou ao lugar exato onde tudo começou, apenas para se provar que finalmente estava acima daquilo. Quando abri os olhos, notei uma figura parada ao fundo da sala, perto da saída lateral. O desconhecido. Ele não estava encostado em nada. Não estava em postura defensiva ou vigilante. Estava apenas ali, de pé, me observando com um semblante calmo, quase orgulhoso, como alguém que acompanha o último capítulo de um livro que ajudou a escrever, mas que não lhe pertence. Caminhei até ele com passos lentos e constantes. Ele não se mexeu, apenas esperou. Quando me aproximei, percebi que o rosto dele parecia mais leve, sem a tensão que carregava antes. Como se, assim como eu, ele também tivesse encontrado alguma forma de paz após tudo aquilo. Voltou para ver se ainda havia fantasmas. Ele perguntou sem ironia, apenas com um tom suave que sugeria compreensão. Voltei para ver se eu ainda precisava deles. Respondi. Ele assentiu, como se entendesse. E precisa? Olhei ao redor. O salão estava preenchido por pessoas comuns, gente que admirava quadros, tirava fotos, conversava baixo. Nenhum perigo, nenhuma sombra deslocada, nenhuma presença sufocante. Não, respondi finalmente. Acho que não. Ficamos em silêncio por um tempo que não medi. Era um silêncio confortável, um silêncio de encerramento, não de tensão. Até que ele tirou algo do bolso do casaco, um envelope simples, branco, fechado com cuidado. Achei que isso deveria ficar com você, disse. Encontrei entre alguns documentos antigos antes de entregarem a herança oficialmente. Não é meu, nunca foi. Mas acho que seu irmão quis que chegasse até você no momento certo. Meu coração deu um pequeno salto quase infantil ao ouvir a palavra irmão. Peguei o envelope com mãos que tremiam levemente, não por medo, mas pela emoção que vinha de um lugar muito profundo. Ele não explicou mais nada.
Apenas deu um passo para trás, como alguém que entende o limite da própria participação. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele completou: não precisa me procurar depois disso. Seu caminho e o meu se cruzaram apenas pelo necessário. Agora você pode seguir sozinho. Eu não respondi. Não por descortesia, mas porque senti que era exatamente isso que deveria acontecer. Um adeus que não precisasse de palavras. Ele se afastou e desapareceu entre as salas laterais da galeria, e eu fiquei ali, segurando o envelope, sentindo o peso daquilo que prestes a descobrir. Sentei-me num banco discreto e, com cuidado, abri a aba selada. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia inconfundível do meu irmão. Aquela caligrafia leve, ligeiramente torta, que sempre me pareceu feita por alguém apressado para viver. Li devagar, como se cada linha fosse uma respiração dele. Ele explicava que sabia do caráter do homem que agora tentara destruir minha vida mais uma vez. Sabia que um dia ele voltaria, e sabia que naquele dia eu precisaria de algo mais do que documentos e dinheiro. Precisaria de coragem. Ele dizia que me amava, mesmo tendo se afastado, e que seu afastamento nunca foi por culpa minha. Ele fugiu para tentar impedir que aquele homem destruísse o que restava de bondade em nossas vidas. E, finalmente, ele pedia uma única coisa: que eu vivesse, não sobrevivesse. Vivesse, de verdade. A carta terminou com a frase que me fez fechar os olhos e respirar fundo. Quando voltar àquele lugar, saberá que está livre. E quando estiver livre, saberá que é hora de voltar a ser você. Dobrei a carta, coloquei-a de volta no envelope e senti uma lágrima, a primeira em muito tempo, deslizar silenciosa pelo meu rosto. Não era dor, nem saudade amarga. Era algo novo, algo que eu mal lembrava sentir: gratidão. Levantei-me do banco, caminhei até a porta da galeria e, antes de sair, olhei uma última vez para o salão. Não havia sombras naquele lugar. Não havia passado me observando. Não havia ameaça. Apenas eu. E pela primeira vez em tantos anos, isso era suficiente. Saí para a rua e senti o sol tocar meu rosto com uma delicadeza quase estranha. Sorri sozinho. Um sorriso curto, contido, mas sincero. A vida finalmente voltara a ser minha, e eu estava pronto para viver o que viesse a seguir. Sem medo, sem sombras, sem observadores. Apenas eu, livre, caminhando rumo ao que, enfim, posso chamar de futuro.